Olá, tudo bem com vocês, pessoal? É um prazer recebê-los aqui no nosso Pod Saúde Pi, mais um episódio para você curtir, compartilhar. Claro que você já está inscrito aqui no nosso canal, convida mais pessoas para se inscreverem, que é muito importante para que nosso projeto fique cada vez maior e traga cada vez mais pessoas importantes, personalidades, médicos, profissionais de saúde para conversar sobre os mais variados temas e muitas vezes, como é o caso de hoje, para conhecer histórias de empreendedores de sucesso na área de saúde. Queria, antes de tudo, agradecer aos nossos parceiros que nos ajudam a colocar esse podcast no ar com tanta frequência, que é o Hospital Flávio Santos e a Unifis de Saúde. Nosso convidado de hoje é um médico que tem uma relevância predominante na área da oftalmologia do Piauí. Ele é uma referência, um ícone. Eu acho que a gente nem precisa de muitas apresentações. Aqui comigo, Dr. Francisco Vilar, um grande amigo. É um prazer recebê-lo aqui, Dr. Vilar. Prazer nosso, Nath. Eu conheço de muitos anos. Nós é verdade. patrocinamos o tempo aí, o seu programa. É um prazer sempre estar na sua presença para entrevistas. Olha, eu tenho muitos anos de jornalismo e na área de saúde, já entrevistei o Dr. Vilar, acho que incontáveis vezes, né? São muitos anos realmente de amizade. E muito obrigada também por sua amizade, Dr. Vilar. É um prazer meu. Então vamos começar contando um pouco dessa história, porque nós temos o médico Francisco Vilar e temos esse grupo tão grande construído que leva o seu nome, que tem a sua marca do sonho que nasceu lá atrás. Eu queria que o senhor contasse, doutor Vilar, por favor. A gente vai, ao longo dessa conversa, entrando nos detalhes dessa construção. Mas você imaginava que ia chegar a esse ponto? Não. Nunca. Começou assim, todo médico, quando ele começa com um consultório, né? Então eu era empregado do Estado, ia para aquele laboratório azul pela manhã. Do HGV. Do HGV. De 11 até 2h30, 3 horas, eu ia lá na Praça João Luiz, onde tinha aquele laboratório do INP, do INAPS antigo, depois INPS, INAPS, hoje SUS. E ali eu ia em casa, almoçava rapidamente, ia para o meu consultório e ficava até 8, 9 horas da noite. Quando eu comecei aqui nos anos 80, exatamente no dia 10 de agosto de 80, foi isso aí. Nesses ambulatórios que eu fazia lá no INPS, no hospital, no consultório, iam aparecendo as cirurgias. A gente operava no Getúlio Vargas. Naquele tempo, Teresina só tinha basicamente o Getúlio Vargas e a Casa Mata. A Casa Mata era outro grupo de colegas que trabalhavam, eu não tinha acesso. E aí começou a ter problema no Getúlio Vargas de vagas para cirurgia. O centro cirúrgico do hospital, como ele atendia pacientes naquele tempo chamado indigentes, tinha muito movimento no ambulatório, sobrava pouco espaço para os seus pacientes particulares e de convênios. Nós éramos basicamente, acho que nós éramos uns 8, o João Orlando, Mansueto, o Ângelo, do Wagner, eu, Zé Nelson, Jacques e João Batista, éramos 8. Começou a dificuldade de vaga para cirurgias. Nós tentamos à noite, não foi possível, estar em muita essa burocracia do Estado. Nós tentamos outros hospitais aqui no Piauí, mas a cirurgia oftalmológica, para você fazer num hospital geral, é sempre complicado, é sempre mais difícil, pelo próprio preparo do paciente, pelo próprio preparo das enfermeiras e tudo. Mas mesmo assim eu fui ao São Marcos e lá nós conseguimos um pequeno espaço para operar. Aliviou um pouco. Quando nós chegamos em 90, pensei bastante e a assistência da cadeira de oftalmologia estava tomando muito meu tempo e a remuneração também não era dessas grandes coisas, mas basicamente eu saí por condições de trabalho mesmo. E aí foi o tempo que a oftalmologia teve um salto muito grande, que você passou da cirurgia internada para a cirurgia chamada ambulatorial, que hoje é uma cirurgia que é realizada em muitas outras especialidades, porque é melhor para o paciente, é melhor para o hospital, é melhor para o médico. O paciente tem alta ali, fica ali um período e vai para casa. Diminui o custo, o risco, uma série de coisas, o custo, o risco e tal. Quando eu voltei a Belo Horizonte e eu me formei lá,
E aí eu vi que os colegas, basicamente o Fernando Trindade, tinha uma clínica dessa. Eu digo, rapaz, isso é possível a gente ter uma clínica dessa no Piauí, não vai depender de hospital para operar daquela burocracia danada de hospital. Eu fui o pioneiro disso aqui em Teresina, realmente. Eu fiz uma pequena clínica ali na Praça Demóstenes Avelino. Nós tínhamos um terreno ali, parecia assim, um trem de 8 por 40. Era comprido. Então tinha a sala de espera, tinha o consultório, aí tinha a sala de espera do centro cirúrgico, aí o centro cirúrgico, aí a anestesia e tal, até que chegava no peso, lá atrás tinha um refeitóriozinho. E lá eu trabalhei uns 6 a 8 anos. Em 93, em 2000, nós já fomos lá para aquela outra. Rapidamente a demanda foi fazendo vocês. Ficou pequeno. Eu vi que lá não tínhamos condições de ir para frente. Eu já volto nesse ponto, mas lá no HGV o senhor já fazia que tipo de cirurgias com seus colegas? Eu fazia basicamente tudo, mas quer dizer, tudo não, retina eu nunca operei, mas eu operava basicamente catarata, né? Catarata, pterígio, pequenas suturas, pequenas plásticas, pequenas... Eu tinha feito também uma subespecialidade plástica ocular, eu trabalhei lá uns anos em plástico. Eu nunca gostei muito de plástica. Eu fazia basicamente as cataratas, glaucoma, catarata, pterígio. Eram as três cirurgias. E ajudava na cadeira, eu dava as práticas e teóricas, né? Muito médico que passou aí pelo senhor. Tem alguns colegas que foram meus alunos lá. E aí, quando eu deixei o hospital, a universidade, aí eu passei a ter mais tempo, né? A manhã toda livre, então pude me dedicar mais ao consultório. E nesse período, pela manhã, eu tirei 2 dias da semana para operar lá naquela clínica, porque não sei se chegou a conhecer, não. Hoje lá é um depósito de livro. Era bem ao lado da antiga faculdade de Direito. Eu nunca pensei na vida, Nádia, de hospitais, mas logo isso começou a ficar pequeno. Aí chegou um sobrinho, formado em oftalmologia, com o doutor Teixeira, que 2 trabalham comigo, e logo a seguir chegou a doutora Carolina Maia, que é filha de um primo. Então nós já éramos 3. Aí não tinha mais espaço, porque só tinha um consultório. Aí foi onde eu tive a ideia de, não, tem que ampliar isso aqui, porque a tendência vai ser aumentar e a gente ficar restrito a isso aqui. Aí partimos ali para aquela esquina onde está hoje. Sim. Ali eu já comecei com uns 4 consultórios, 2 salas de cirurgia. Porque você não pode fazer na sua vida uma situação daquele hospital que está ali hoje, não faria aquilo há 40 anos atrás, quando a gente conversou, porque você não tem nem condições financeiras, nem também você não tem uma bola de cristal para adivinhar até aonde que vai chegar aquilo. Então lá nós começamos com os 4 consultórios, 2 salas de cirurgia, então logo foi ficando pequeno. Eu acho que nós estamos agora, posso estar enganado, mas deve ser a 5ª reforma que a Raquel já fez naquele hospital, porque nós fizemos outro bloco atrás. Depois a área de lado, onde hoje é aquele bloco maior, era o nosso estacionamento. Ali nós fizemos mais 4 andares. Nós estamos terminando agora esse finalzinho de ano, vai estar muito bonito, muito bom, muito bem distribuído. Então são várias reformas, porque é assim, você não é oftalmologista, mas você está longe de imaginar a dificuldade que é você fazer oftalmologia, porque é uma especialidade relativamente, um órgão relativamente pequeno, mas de uma complexidade de patologias muito grande. Então você tem várias subdivisões na oftalmologia. Você pode fazer só o catarata, ou só estrabismo, ou só glaucoma, ou só retina, ou só plástica, ou neurooftalmologia, ou lente de contato. Você fazer isso tudo só é inviável, é impossível. Não existe oftalmologista no Brasil, no mundo do Brasil, que consiga dominar todas as áreas. Então eu fui tendo muita dificuldade, era muito difícil você atender, por exemplo, um paciente com escolamento de retina, não tinha onde operar. Digo, olha, a senhora tem que ir para Fortaleza, doutor, não posso ir. E o que a senhora vai fazer? Não vou perder o olho, porque aqui só tinha o João Orlando que operava, ele não atendia convênios. Quer dizer, então você fazer essas diferentes subespecialidades, eu procurei incorporando esses colegas que chegavam. Eu sabia quem estava estudando por fora. Dizia, olha, se você quiser vir, traz ordem. Aí fomos trazendo para...
para as diferentes especialidades. Dr. Francisco Vilar, o nome Francisco Vilar, né? Eu vou até repetir aqui algo que eu fiz com o Flávio Santos. As pessoas devem chegar no consultório e perguntar: mas o senhor é o Francisco Vilar do Francisco Vilar? Tipo, uma marca, né? É uma marca reconhecida. Então, esse Francisco Vilar que sonhou, que foi modificando, que foi chamando os médicos, a gente já falou aqui de duas coisas, você falou de duas coisas que são capítulos à parte. O senhor falou da Raquel, né? Porque a Raquel, a reforma da Raquel. A Raquel é a esposa do Dr. Vilar e é uma parceira de muito tempo dentro da administração do grupo. Ele ajudou muito, inclusive, com essa parte administrativa, né? Quando eu passei a fazer as cirurgias, aí você imagina, você atender os pacientes e ter que se preocupar em comprar gás, em comprar agulha, em comprar seringa, em comprar leite, em comprar material, roupas, tudo isso no começo eu fazia. Depois eu cheguei a um ponto que ela viu que eu não tinha condições de tocar isso só. Ela tinha feito o concurso para promotor de justiça, perdeu por 1 ponto. E ficou chateada, chorando lá em casa, coitadinha. E eu disse: Raquel, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de gente lá para me ajudar, mas se você me ajuda nessa parte da cirurgia, depois você organizar, você sai. E ela foi cada vez mais se envolvendo. Então a Raquel hoje, sem querer mudar esta parte, mas acho que ninguém entende de administração hospitalar aqui em Teresina, assim, ambulatorial, como a Raquel, porque depois ela fez cursos e mais pós-graduação disso aí, até fora em São Paulo. Ela ficava 1 ano viajando todo mês para lá. Então eu sinceramente eu não entendo mais, eu não sei o que acontece no hospital hoje, porque é tudo com ela. É um pouco grande assim as coisas, eu só sei quando já estão fazendo, quando já estão. Então depois apareceram esses diferentes problemas de um consultório, de um hospital, né? Lavanderia e cozinha, restaurante, tudo isso é muito problemático. É uma estrutura complexa, grande. E ela não abriu mão de fornecer um alimento para os funcionários, de forma que ela me ajudou demais nessa parte. Eu fui me atendo ao atendimento, às cirurgias, que já toma meu tempo todo, né? E essa parte de negociação com o plano de saúde, com a parte financeira da coisa, que é muito importante, não há dúvida, você não tem tempo. Não adianta você querer fazer tudo que você não faz nada, entendeu? Eu me dediquei ao trabalho e aí a coisa foi ampliando. Eu acho que lá nós não temos mais, assim, o que aumentar. Já somos mais de 50 colegas que trabalham lá. Eu chamei os meus 2 filhos, que são oftalmologistas lá, o Matheus e o César. Digo: olha, eu estou praticamente aqui já completando a minha vida. Mas vocês têm uma vida pela frente. Analisaram, verificaram e viram aí as condições. Acho que isso é uma coisa razoável para todo mundo. Gente, o fluxo, né? O fluxo de pacientes é um negócio impressionante em todas as unidades, né? O senhor falou dos 2 filhos. O Dr. Vilar tem 3 filhos, a Clarice, o Matheus e o César. E dos 3, 2 são oftalmologistas. A Clarice não quis nada com oftalmologia. Clarice não quis ser oftalmologista. Ela gosta de escrever, de desenhar, escrever contos. Ela fez psicologia. E hoje a clínica dela está trabalhando com outros colegas na psicologia. Fiz tudo para ela ajudar a gente lá, mas ela nunca quis entrar na área médica. Mas os 2 outros quiseram, né? Não, o Matheus faz a parte de córnea. É um rapaz muito preparado, muito bom rapaz, o pessoal gosta muito dele. Faz transplante, essa parte de cirurgia de miopia refrativa. E o César é comigo, catarata, né? Está muito bem preparado. Foi para São José do Rio Preto, fez na Unesp, o básico. Depois ele ficou 1 ano e meio lá em Brasília com o Dr. Takashi, que é um colega que opera um movimento muito grande de catarata. Depois ele foi para Houston, nos Estados Unidos, o Dr. Cook, ficou lá 2 anos na Universidade de Baylor, lá no Houston. Então aqui o César está muito bem, eu estou muito tranquilo em me abandonar o hospital, sair, deixar a entrega aí, porque ele está com as técnicas cirúrgicas realmente muito boas, muito... Esteve aqui com a gente conversando sobre catarata e deu uma aula, inclusive está aqui no nosso canal, viu gente? O episódio com o Dr. César Vilar sobre catarata, também para você dar uma olhada nos nossos conteúdos e compartilhar histórias de sucesso desse empreendedor, desse médico fantástico, dessa pessoa incrível. E eu queria trazer um pouquinho, né? O senhor falou da família, né, doutor Vilar? O senhor construiu tudo isso com muito trabalho, com muito esforço, e a família foi chegando, e os colegas foram chegando. Eu achei lindo, né? Aquele outdoor que aparece o senhor abraçado aos seus filhos, como se dissesse assim aqui, esse legado que eu construí, né? Tem outras pessoas que seguirão à frente com isso. Passa assim isso na sua cabeça?
Passa, porque você quando constrói uma coisa, às vezes eu fico com muita pena no Brasil, em alguns lugares. A gente tem colega que se dedicou 50 anos a uma atividade e não tem um filho para tomar de conta da coisa. Eu sei, tu morre ou se aposenta. Eu tinha um colega no Rio de Janeiro que tinha uma clínica fantástica. Eu não fui fazer, foi Ministério das Relações Exteriores. A outra foi morar nos Estados Unidos, fazer relações internacionais. A outra foi E era um colega do Rio Grande do Sul, ele já faleceu. O Dr. Carlos Machado. Eu digo, Carlos, no dia que tu aposentar disso aqui, quem vai tocar lá em Botafogo a clínica? Eles, mas os meninos de pequenos já demonstravam essa vontade? Assim, eu gravava as cirurgias, não sei se isso teve alguma influência ou não, mas eu me lembro que o César pequenininho, assim, 6, 7 anos, eu gravava as cirurgias e aos fins de semana eu ia ver as cirurgias, né? E ele ficava comigo ali de lado, né? Às vezes na rede, porque dentro do quarto tinha uma rede, ou lá na sala do sofá. Não sei se aquilo influenciou alguma coisa, mas eles foram fazendo os cursos básicos aí de estudo. E a Raquel, acho que foi a grande influenciadora deles dois, né? A Raquel, acho que viu assim, um aspecto de eles entrarem nisso aí. E aí quiseram fazer medicina e depois fizeram oftalmologia. Estou muito bem, graças a Deus, eu tenho muito ambiente de trabalho, nós temos um ambiente... Uma das coisas, Nádia, que eu fico muito assim, satisfeito na vida, isso mais do que qualquer outra coisa, é o nosso ambiente de trabalho, né? Nós não temos no hospital um problema com o colega médico. Porque já tivemos, infelizmente, uns 2, 3 casos de ter que colocar o colega para fora. Mas esses que estão atualmente, nós não temos o menor trabalho. Então, um ambiente de trabalho muito bom, tanto com os médicos, como as enfermeiras, com as assistentes, com o pessoal da limpeza, com todo mundo. Mas agora fizemos a festa de congratulação, nós somos hoje 250 pessoas lá dentro. E eu pensei uma hora comigo, quando eu fizer essa festa aqui com 10 pessoas, 8 pessoas, fazia na salinha lá da clínica. Mas naquela época o senhor não imaginava que ia tão longe? Não, sinceramente não, mas... As coisas foram acontecendo. As coisas que eu fiz muito na minha vida, Nádia, foi trabalhar, né? Trabalhei, me dediquei com muita afinco a tudo que eu fiz, com muita garra, saía do hospital, saía do ambulatório lá do consultório, 7 horas da noite, ia operar até 10, 11 horas da noite. A juventude permite essas coisas. Hoje eu não estava aí, não fosse, mas eu chegava em casa às 11 horas da noite, ia lá para Santa Fé, e um tempo eu operei lá, onde era a maternidade, eu operava à noite. E uma vez eu vi o doutor Jatenda numa entrevista, e ele disse uma frase que eu nunca me esqueço, ele disse que nada resiste ao trabalho. Ele contando a história da fundação do Instituto do Coração, que é uma coisa monstruosa, ele com o doutor Zerbini, disse que nada resiste ao trabalho. Eu não tinha aquela mente fixa de fazer aquilo para fazer aquilo, mas aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fazia, ficava pequeno, ampliava. O senhor tem noção, o senhor fala agora dos médicos, mais de 50 médicos, né, mais de 250 funcionários só naquela unidade lá e aqui na Leste. O senhor tem noção de que as pessoas olham para o senhor, como a Ana está olhando aqui, como tantos colegas médicos, principalmente, que o senhor é uma inspiração, que o senhor é uma referência, que eles olham para o senhor assim com esse olhar de admiração? Eu nunca fiz nada assim para me autopromover, porque é próprio de mim, né? Não sei ter autopromoção pessoal. Eu acho que inspira as pessoas, né? Os colegas mais novos me têm muito respeito, muita admiração, eu gosto muito de todos, mas eu nunca não fiz isso assim para que eu aparecesse como um super-homem. O senhor não fez, mas o senhor tem noção de que o senhor é. Modéstia. Mas isso não muda assim a minha maneira de ser, a minha maneira de existir, a minha maneira de viver. Mas lhe emociona? Toda a vida, um pouco. Lhe emociona? Às vezes me presto alguma homenagem, né? Mas eu aceito aquilo de uma maneira normal. E o que mais lhe emociona, olhando para tudo isso? A coisa que tem me emocionado muito ultimamente é a perda dos colegas, né? O colega desaparece aí, mas é a vida. A gente fica muito sentido quando isso acontece, mas é um fato natural na nossa existência, não tem como mudar isso, né? Sim.
hospital aqui no Piauí, mas no Brasil, de um modo geral, temos perdido muitos colegas que trabalharam muito, que se dedicaram muito à oftalmologia. É a roda da vida, como se diz, tem que aceitar essas coisas. Né? O senhor também se emociona quando fala da família, quando o senhor lembra de seus pais, dos seus irmãos, né? Eu sei que isso bate forte aí também no seu coração, né? Meus irmãos nós éramos 6, já faleceram 3. E os outros 2 que estão vivos, tem um muito doente, coitado, todos na faixa dos 80 anos. Não sei até onde ele vai, mas está muito atentado. Um colega que eu tinha, um irmão que eu tinha muita ligação. Mas é a vida, né? A gente não tem que aceitar aí o jogo da vida, como se diz. De forma que aquilo ali que você vê hoje foi fruto de 46 anos de trabalho. Você estava tomando leite ninho quando eu comecei a trabalhar. Eu não tinha nem nascido, de uma casa. 46 anos de trabalho. 46 anos com mais... Eu entrei no centro cirúrgico, Nádia, pela primeira vez. Antes de qualquer coisa, o senhor já vai contar essa história. Mas na festa dos 50 anos, me convidem, por favor. O senhor entrou no centro cirúrgico a primeira vez? Entrei pela primeira vez quando eu fazia cadeira de cirurgia geral, eu me lembro demais, 1973. Realmente não tinha nascido. 1974. Fez, portanto, agora 50 anos. Da minha vida foi dentro de um centro cirúrgico. Né? Eu gosto do ambiente da cirurgia, aquele ambiente de trabalho, de atender o paciente, de operar, de ver os fluxos da... meio século de existência. Estamos fazendo para o ano 50 anos de formados. Eu sou da 3ª turma da faculdade aqui do Piauí, da faculdade da Universidade Federal. Terceira? 3ª turma, 1975. Então já tem festa de 50 anos. Aí eu fui a Belo Horizonte, voltei em 78. O nosso hospital, assim, particular, nós inauguramos em 93. Está fazendo, portanto, 31 anos. 93, 31 anos. Doutor Vilar, e o que o senhor ainda quer fazer? Como médico, como pessoa, né? Acho que a estrutura do Vilar Hospital de Olhos é tão grande, o senhor é uma referência tão importante para a oftalmologia, como a gente tem falado aqui ao longo do Pod Saúde, uma inspiração para tantas pessoas, não só da oftalmologia, para outros médicos, para outras especialidades, porque o senhor é realmente essa referência. E até onde o senhor imagina que pode chegar tudo isso, o senhor como pessoa? Eu lhe confesso que o que eu tinha para realizar, o que eu pretendia realizar, está praticamente realizado, né? Eu não tenho mais como, até por questões físicas, né? Eu digo sempre que você dribla as emoções, você dribla as tristezas, você dribla outras situações na sua vida, mas você não dribla a idade. A idade é uma coisa cronológica que limita a sua vida. Então eu hoje já tenho alguns probleminhas de saúde, estou bem, graças a Deus, mas já não tenho a mesma disposição física quando eu tinha 26, 27 anos, quando eu comecei, né? Nem eu. Então, ninguém tem. Eu lhe confesso que eu já estou pensando assim, eu já diminuo o meu trabalho. Hoje só trabalho até quinta-feira e só opero uma vez por semana, às quintas-feiras também. Sexta-feira eu já tirei já para descansar um pouco, fazer outras atividades. Mas eu não tenho nada assim fora da medicina. Eu não tenho indústria, não tenho comércio, não tenho fazenda, não tenho outras atividades. A minha vida é que quando eu penso em parar, e eu fico pensando, meu Deus, eu vou fazer o quê? Ficar aqui dentro do apartamento, teto por teto? Eu lembro porque aquela pandemia foram 72 dias e nós ficamos praticamente dentro de casa. Li um mundo de livros que eu tinha para ler, mas chegou uma hora que eu agora eu não aguento mais, Raquel. Pelo amor de Deus, me marca lá pelo menos 4, 5 pacientes afastados, 4, 5 metros um do outro, todo mundo com medo. E aí a gente começou a atender pouca gente, foi o tempo que a pandemia foi. Então eu fico pensando assim, sair para fazer o quê?
Tem um sítio ali, mas não tem mais nem onde eu gosto muito de plantar árvores também, lá não tem mais onde plantar nada. De forma que eu vou tirar esses 20 dias agora para pensar aí com os meninos, conversar com eles, conversar com a Raquel. Mas a tendência é diminuir, mas eu acho que eu não saio totalmente. Não sai. Mas pensei também em ficar ajudando ela na parte de administração, mas eu lhe confesso que eu não tolero administrar nada, né? Os problemas que vão surgindo, que vão... Ele gosta do consultório, ele gosta do centro cirúrgico. Eu acho que o senhor nunca nem catalogou a quantidade de pacientes que o senhor ajudou, né, a recuperar a visão através de uma cirurgia de catarata. Muitos, milhares, né? Milhares passaram pelo seu consultório, milhares passaram pela sua... O último levantamento eu nunca mais fiz, mas o último levantamento que eu fiz... Nós estávamos beirando as 50 mil cirurgias. Uau! Muita cirurgia. Né? Uau! Eu falei milhares, mas eu não imaginava que chegaria a esse número. 47 mil e qualquer coisa. Depois eu não contei mais esses últimos 2 anos, mas por aí isso. Então é muita cirurgia. Então eu costumo brincar quando eu estou operando com os mais novos. Eu digo, olha, não existe nenhuma complicação oftalmológica em qualquer situação que exista que eu não tenha passado por ela. Já foram tantos os problemas que apareceram na cirurgia, tantos os casos diferentes, os problemas. Então, isso aqui vai pegando experiência de dias aí. Quando aparecem os problemas, eles me chamam e eu entro e digo, olha, vamos fazer, faça assim, faça assado, faça aí. Uma das coisas que eu sempre, Nádia, nunca escondi, o pouco que eu sei, eu sempre ensino para todo mundo, colega lá, tudo. Se eles quiserem o que eu sei, tem colega que tem medo, não sei, de passar. Eu nunca tive isso. Tudo que eu sei, eu costumo passar tudo. Passo até os detalhes mínimos, tanto para os meus filhos como para os outros, porque são coisas que você não encontra em livro. São coisas do seu dia a dia. Uma experiência com mais de 50 mil cirurgias. São cirurgias que você vê ali, os problemas que surgiram ali. Mas que eu passei situações muito desagradáveis aí, mas eu tenho certeza disso, que eu proporcionei aí a milhares de pessoas. Eu hoje, quando atendo pessoas que eu operei há 25 anos, entendeu? O pessoal operou com 60, está com 85 ainda bem, e vai lá no consultório. Aquilo é uma coisa muito gratificante para a gente. Você imagina? Além do mundo de gente que já faleceu aí, que nós operamos, né? Então a cirurgia traz essa felicidade para a gente. Você, claro, tem alguns contratempos, não existe esse médico que não está ao trabalho, que não está ao tempo, mas eu tenho consciência tranquila de que esses contratempos aconteceram pela própria dinâmica do trabalho, pela própria coisa do trabalho. Eu lembro se operar uma catarata, paciente de escola, depois uma retina, a cirurgia que transcorreu perfeita, mas faz parte, 2% teoricamente pode descolar uma retina, e já foi muito maior. Com essas técnicas atuais o índice caiu muito, mas acontece aqui e lá. Infecções hoje na cirurgia oftalmológica são muito poucas, porque as incisões são muito pequenas. Você hoje faz uma incisão de 2,4, 2,2 milímetros, então aquilo com 24 horas está cicatrizado, 48 horas. Então os índices de infecção hospitalar hoje são baixíssimos, que é uma coisa que a gente tinha muito medo antigamente. Nós no hospital, nós estamos uns 6 anos, 7 anos, sem nenhuma infecção própria. A gente atende casos de infecção que vêm de outros lugares. Esses mutirões de catarata, que são uma coisa que já devia muito ter sido extinta, não tem o menor sentido mais isso. Mas acontece muito. Nós agora tivemos vários casos que tivemos que atuar. Infelizmente, alguns pacientes perdem a vista, não tem, porque a infecção é muito grave, é muito grande, às vezes não chega a tempo. É o que eu digo sempre, no dia que eu deixar o centro cirúrgico, eu deixo com um misto de tristeza e de alegria. Né? Tristeza por abandonar uma coisa que eu sempre gostei de fazer, a minha vida foi aquilo ali. E alegria, porque tenho certeza que proporcionei aí a muita gente uma condição de vida melhor. Exatamente, acho que o saldo é muito mais positivo, né? Com certeza. E só para a gente fechar aqui essa nossa conversa, né? Conhecendo além do profissional Francisco Vilar, um pouco da pessoa Francisco Vilar, não podemos fechar o nosso Pod Saúde sem falar dos netinhos. O senhor também tem tempo para cuidar dos seus netinhos, para brincar, são quantos? A alegria. O César tem 2 meninas.
Maria Clara e Ana Maria nasceu agora aos 6 meses. Então, é engraçado demais. A Raquel adora. Eu também gosto muito das músicas. Estão pequenininhas ainda, né? Com Maria Clara agora que está começando a interagir com a gente. Ela tem 2 anos e meio. E o Matheus é a Isabel. Tem também uns 2 anos. São uns 3. A Clarissa não tem filhos. E a família vai aumentando, né? A gente vai se reunindo em fim de semana para almoço, para tocando a vida aí para frente, até Deus permitir a nossa existência. É uma alegria, né? Pela minha família. A minha família. E para mim foi uma alegria muito grande receber aqui, viu, doutor Vilar? A gente, como eu falava no começo, né, nutre uma amizade de muito tempo, né? A profissão aproxima também as pessoas a gente como jornalista, né? Começa a conversar e conhecer mais sobre as pessoas. Eu entrevistei o doutor Vilar inúmeras vezes, acho que não chegou a 50 mil vezes. Não chegou nem perto, mas algumas vezes. E é uma alegria muito grande receber aqui, meu amigo, tá aí aqui. Prazer meu. Eu só sinto que você não faz mais aquele programa tão gostoso da manhã que a gente assim tem. Que a primeira coisa que a gente fazia era sintonizar a TV. São ciclos, né? Depois passou para a noite, mas aí vai mudando. A gente vê mais agora pelos podcasts. Mas é um prazer enorme, eu lhe conheço há muitos anos, eu admiro muito como jornalista, Eu sempre brinco que você é jornalista para trabalhar em qualquer emissora de televisão do Brasil, do mundo, pela sua agilidade, pela sua postura, pela voz, pela dinâmica do programa de apresentação. Obrigada, eu fico emocionada com os elogios. Obrigada, muito sucesso ainda, muita boa sorte para o senhor no empreendimento, na vida, com os netos, com a família, com a Raquel, com o Matheus, a Clarissa, o César, com as noras, com todo mundo, com os funcionários, né, os seus colegas de trabalho no Vilar Hospital de Olhos. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado. Um abraço pela proximidade aí do final de ano. Um bom Natal, um bom ano novo para você. Que 2025 a gente volte revigorado aí para a luta. Amém, amém, assim seja. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. É muito bom tê-los aqui, curtindo, compartilhando, convidando os amigos para se inscreverem também no nosso canal para que você possa acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? Agradecer aos nossos parceiros que nos ajudam a colocar esse podcast no ar com tanta frequência, que é o Hospital Flávio Santos e a Unifígio Saúde. E te convidar para o nosso próximo encontro, tem mais episódio novo chegando já aqui no nosso Pod Saúde Pi. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!